Meus irmãos, boa noite. Boa noite, Neusélia. Boa noite, Rita. Boa noite a todos. Que a gente possa fazer um bom trabalho hoje, né? Hoje um trabalho especial, né? A nossa prece inicial... não, eu vou ler aqui só um trechinho de uma mensagem do Anjo Ismael, que foi recebida no terceiro encontro regional da Centro-Oeste da Mocidade Espírita em Goiânia. Isso é de 1999, a média é a senhora Tirza. É um texto assim, relativamente conhecido, mas tem a ver com o nosso assunto da noite. É uma mensagem do Anjo Ismael. Anjos do céu, que neste instante vos agrupais aqui a serviço do Senhor, para atuar sobre todos aqueles que já possam entender a grandiosidade do momento em que um tempo novo se abre, um caminho ainda desconhecido, mas que necessita do amor incondicional e de coragem, para que caminheis por este caminho sem se preocupar com aqueles que vão ou com aqueles que ficaram para trás. Não vos preocupeis com os pés feridos, com o cansaço natural de uma subida, porque eu venho vos buscar neste instante, para subirdes conosco esta montanha, que nos levará a um cume, aonde vamos parar e olhar essa terra destruída, sofrimento de toda parte, gritos de dor. Vamos perceber que cada um é responsável por aquilo que sofre, pela resistência, pela não aceitação de todo o amor que o Cristo nos trouxe. E olhando, deixamos nossas lágrimas caírem sem revolta, sem exageros de piedade, mas com a compreensão maior de que não podemos evitar o sofrimento de ninguém, porque ele pertence a cada um. E se estamos aqui sob a cúpula sagrada de nosso Mestre, estamos para envolver estes que ficaram, num sublime sentimento de amor e de esperança, porque aquilo que nos acontece nesse instante acontecerá a todos no instante em que cada um quiser, no despertamento de cada um. E aqueles que conseguiram, que entenderam, que subiram o cume neste momento tão importante, que olhem para cima e vejam a suprema glória de vencer o mundo, vencendo a si próprio, de crescer em amor e sabedoria e poder entender que para o Cristo não existem obstáculos. É só a nossa vontade e só o nosso amor. E que Ele nos quer por inteiro junto a Ele, sem nos preocuparmos com aqueles que não puderam ir agora. Não quereis desencarnar. Ele vos quer encarnados, conscientes, verdadeiros, amorosos, prontos para dar o passo seguinte, que a evolução determina, sem olhardes para trás. É o amor que todos ireis aprender daqui para frente, o amor incondicional. Ela continua aqui, mas aí, para não ficar muito grande, depois, isso é uma mensagem do Anjo Ismael. É muito bonita, né? E aqui uma prece de Ismael, que é conhecida como prece de Ismael, que é uma prece de Ismael a Jesus. Glória a Deus nas alturas, paz na terra a toda a humanidade. Jesus, bom e amado Mestre, sustenta os teus humildes irmãos, pecadores nas lutas deste mundo. Anjo bendito do Senhor, abre sobre nós as tuas brancas asas e abriga-nos do mal. Levanta os nossos espíritos à majestade do teu reino. Infunde em todos os nossos sentidos a luz do teu imenso amor. Jesus, pela tua sagrada paixão, pelos teus martírios na cruz, dá a esses que se acham ligados ao pesado fardo da matéria orientação perfeita no caminho da virtude, único pelo qual podemos te encontrar. Jesus, paz a eles, misericórdia aos nossos inimigos, recebe no teu seio bendito a prece dos últimos dos teus servos. Bendita estrela, farol das imortais falanges, purifica-nos com teus raios divinos, lava-nos de todas as culpas, atrai-nos para junto do teu seio, o santuário bendito de todos os amores. Se o mundo com seus erros, paixões e ódios alastra o caminho de espinhos, escurecendo o nosso horizonte com as trevas do pecado, rebrilha mais com a tua misericórdia, para que seguros e apoiados no Santo Evangelho, possamos trilhar, vencer as escabrosidades do caminho e chegar às moradas do teu reino. Amiga estrela, farol dos pecadores e dos justos, abre o teu seio divino e recebe a nossa súplica deste instante, pelo nosso Brasil e pela humanidade inteira.
Então, hoje, né, assim como o Aloysio fez, né, nós vamos fazer um intervalo no estudo dos versículos do Evangelho de Mateus para estudar um tema bíblico, né, um tema especial do Velho e do Novo Testamento, né, e o Aloysio propõe um estudo usando a técnica do Midrash, que vai passar e vai fazer um link, né, das três revelações, né, do Velho Testamento, do Novo, é o que a gente de Midrash, né, vai de um texto até outro. E aí, nesse sentido, ele vai desenvolver o tema, né, a partir desses três. Ele fala que vai fazer um colar de pérolas, né, para ornar o pescoço, né, o Haroldo tem até um livro, né, que fala esse colar de pérolas, que você junta, né, todas essas mensagens das três revelações e faz um colar, né, e põe no pescoço, o que significa o quê? A união, né, entre o sentimento, né, o cérebro, né, o raciocínio e o sentimento. E o tema que ele trabalha, que a gente vai trabalhar também, é a obra de Ismael. E aí ele vai explicar que não é que seja um estudo do livro Brasil, Coração do Mundo, embora vá incluir ele, mas é uma coisa para entender isso que ele fala, o Ismael, não o Ismael histórico, né, mas o Ismael bíblico, para que a gente possa entender ele dentro do contexto cósmico, do mundo espiritual, não é? Porque o Ismael faz parte dessa equipe, né? E dessa assessoria da governadoria espiritual do planeta, da Terra, né? E ele ajuda, né, Jesus na condução de todos daqueles que estão matriculados aqui. E aí ele fala que para estudar o personagem Ismael, isso implica em estudar quem? Lá no Velho Testamento, a simbologia bíblica, né, para compor outros personagens. E quem são esses personagens que a gente tem que compreender para compreender Ismael? Seria Abraão, né, que é o grande patriarca da tradição bíblica do Velho Testamento, e a serva, né, que é a Agar. A gente sabe que a esposa legítima de Abraão era a Sara, ou Saraí, e Agar é a serva. Você quer contar a história deles? Então vamos lá. O que acontece? A Sara, né, não poderia ter filhos, né? Eles já estavam em idade avançada, né? E na cultura da época, né, teria que ter um primogênito, porque o primogênito seria aquele que daria continuidade. E ela, nessa impossibilidade de engravidar, ela autoriza, né, o marido a que ele tenha um filho com a serva Agar. E aí o que acontece? Agar teve, né, engravidou com a autorização de Sara, né? Mas aí rolou aquela E ela coisa até que a gente... exige, né? Eu falei, exige que seja a Agar, porque a Agar, naquele momento, é uma serva fiel a ela, né? É uma serva fiel, é uma pessoa amiga em quem ela confia, então ela deixa o marido, que a gente parece estranho, gente, né? Mas na época era o que se acontecia. Ou ele podia pegar podia ter um filho com uma cunhada, ou com alguém de outra, como é que chama? De outra coisa, tinha os nichos deles, né? As gerações deles. Então, era normal. Que a mulher, ele tinha que ter um filho, né? Ele era um grande patriarca, não podia ficar sem filhos. E aí eles abriam, né, era ético na época, era o que né, era Aos considerado nossos natural. olhos hoje seria É, absurdo, né? Mas é, na época era fazia parte da cultura, né? é. E aí, né? A Agar, depois que ela engravida, o que ela fica? Né? Ela fica empoderada, vaidosa. Aí ela começa a ficar arrogante com a Sara. Até então existia uma fidelidade, né, da serva com a sua senhora, né? Mas depois da gravidez, aí ela começou a ficar vaidosa, tipo, eu tenho filho. E aí, o que a Sara fez? A Sara começa a maltratar e Agar resolve, né, ir embora. E o Abraão, pressionado também pela Sara, ele faz exatamente isso, né?
manda Magag embora, entrega um odre com água e um pedaço de pão. E aí a Agar vai para o deserto, né? Grávida, e um anjo aparece para ela e diz: você se afastou de sua senhora e está nessa situação. Volte. Essa criança vai ser, né, uma garantia de um futuro melhor. E aí, o que aconteceu? Ela voltou, né? Porque, imagina, no deserto, sozinha, grávida, né? Então, ela começou a passar aperto. Então, começou a passar aperto por quê? Porque se distanciou da senhora. Ela volta, a criança nasce, cresce, mas quando o menino está mais ou menos com uns 13 anos, aí acontece, né, uma coisa inesperada, que a Sara engravida. E a situação da família piora, né? Por quê? Aí Porque fica aquela dúvida, né? Fica aquela dúvida. Um é primogênito, mas o outro é filho legítimo, né? é a Direto, né? linhagem direta, né? E o outro que seria o servo da escrava, né? E aí rola de novo aquele ciúme, aquele conflito, né? Porque imaginem vocês, né? O que seria. E aí Agar novamente é expulsa, porque, tipo assim, né? A saga fala para o Abraão, né? Ou ela ou eu, né? Então, De novo, né? a esposa é a legítima, né? E aí a saga realmente aí vai, né? Vai para o deserto, vai embora de novo, é expulsa, mas aí ela já tem o filho, né? E segue o seu caminho. O interessante aqui, né, Rita, eu falo assim, que é difícil a gente, com a nossa inferioridade, entender como que em todo o conteúdo evangélico tem uma lição, Uma né, simbologia que a gente uma só a simbologia gente que a agora sabe, gente mas a gente jamais, eu pelo menos jamais jamais veria poderia dessa forma. imaginar, né? Porque quando ele coloca, né, o que a gente tem que entender daqui para frente, né, sempre que se ouvir falar em Abraão, qual que seria o simbologismo dele, né? É o pai, criador e provedor. A Sara seria o quê? A lei, A a lei. Torá, né? E a H seria o simbolismo A da nossa humanidade. humanidade, né? Todos nós, né? Então é muito bonito, né? Muito bonito É isso. interessante, porque aí o que acontece, né? Aí você tem outra leitura, completamente diferente. O que Totalmente acontece? diferente. Sara, Agar, né, se afasta da lei e, por conta disso, é obrigada a se afastar do pai, né, do Senhor, né? Quando se afasta da lei, ela se afasta também do pai, né? É. Aí ele, Então, quando ela começa a olhar a sua senhora com desprezo, né, ela se sentiu importante. Aflorou nela um conceito superlativo de si mesma, né, da H, que, a partir do momento que ela teve o filho, né? Ela é o que acontece com a gente às vezes, né? A gente começa a se achar mais importante do que realmente a gente é, né? E aí, quando a gente despreza a senhora, que é a lei, né, que que conduz a conduzia a sua vida. vida, né, a gente, na realidade, né, a gente está se afastando o quê? Do Pai, Criador e Provedor. É um simbologismo muito bonito, muito grandioso, e a gente entender mesmo, né, que cada vez que a gente se dá um valor maior do que realmente a gente tem, a gente está se afastando do Pai Criador e Provedor. Já que ele Porque fala, o né, que valor... é a queda humana na história da civilização, né? Isso vem Nossa, desde Sara, né? Desde Agar. Vem, quer dizer, e a gente vem, sei lá, eu fico pensando assim, como que ainda existe, né? Como que esses textos todos, passando desde o Velho Testamento, a gente vai ver outros textos, tudo. Esse texto mesmo que eu li na abertura, é um texto que por isso que fala, né? Que são palavras de vida eterna, porque a nossa evolução é muito lenta, então a gente ainda continua na mesma, mastigando, reincidindo, né, nas mesmas mastigando isso, né? questões. Mastigando isso, né? E, e ainda teimando, né? Vivendo numa ilusão, de que achar, né? Eu achei interessante
acho que é o Haroldo Dutra que fala, naquele congresso que nós fomos, eu peguei algum material do congresso, aquele congresso no Rio, 4 congressos, foi em 2015, hein? Aí o Haroldo fala assim, que liberdade não é fazer o que você quer, né? Porque ninguém faz o que quer. A verdade é que você pode fazer o que você quer. Eu vou fazer o que eu quero. Isso é afastar da lei, né? Então, liberdade é fazer com sabedoria aquilo que precisa ser feito. E você ter uma autonomia interior. Porque é interessante ele colocar, se você resolve fazer o que você quer, eu posso beber, eu posso comer, eu posso jogar, posso fazer o que eu quiser, tá? Só que aí isso vai se transformar no quê? Num vício. E aí, cadê a sua liberdade? Porque aí você não está livre mais. Quando você se entrega, vai embora, se afasta daquilo e não faz mais aquilo que é preciso ser feito, não é? Com sabedoria, você passa a ser escravo do vício. Aí ele lembra daquela frase de Bezerra de Menezes: é preciso se agarrar ao posto, né? Ao seu posto. Fica no teu posto de serviço, porque é o endereço mais seguro em que a espiritualidade superior vai te encontrar. Então, a gente tem que cuidar muito, principalmente nesses tempos de hoje, na nossa integridade psíquica, né? Porque se você está equilibrado, se você está no lugar certo, né? Se você está, né, aquele floresça onde for plantado, se você não está nessa ilusão do mundo, de aproveitar, porque tem muita gente, essa moça que morreu, né, essa semana, né, a artista, né, a Marília Mendonça, a gente vê um monte de gente postando, aproveita a vida, aproveita a vida, aproveita a vida. Mas as pessoas não têm ideia, sabe? O que é aproveitar a vida? É E o lógico que que é a vida, né? o que é a vida? A vida é efêmera mesmo. Mas olha o que ele está falando aqui, fica no teu posto de serviço. Não é no teu posto de lazer, a gente não está aqui, né? A gente sabe disso. E todo mundo sabe. Isso que é, né? A gente sabe, mas a gente foge. Então faz igual a H. Finge que não viu, né? Então, ele fala também assim que a gente tem momentos de consciência, a gente também não pode ficar se cobrando muito. Então, às vezes a gente é dependente, às vezes a gente é insatisfeito, aí dentro de um processo evolutivo a gente acaba sendo espíritos realizados. Mas isso é uma coisa que demora. E nesse mesmo congresso, tem uma outra coisa que quem fala já é o César Said, né, que ele chama, que ele fala de um texto, ele se refere a um texto que chama Mãe Desnecessária. É onde a gente também tem que acolher a ideia de que, tipo assim, por exemplo, se você for dirigente de uma casa espírita, se você for mãe, qualquer posição de certa liderança que você tem em algum lugar, ou de gestor, né, você ser um espírito desnecessário. Ou seja, é aquele que permite que os outros o substituam, aquele que faz sucessores. E essa é uma grande dificuldade que a gente tem. Você vê que Jesus entrega para Ismael, né? Jesus entrega para os discípulos. E a gente fica agarrada num cargo, numa posição. E aí usa como desculpa que mas ninguém quer, ninguém pega, ninguém... Né? A gente tem que criar situações, né? Às vezes foge. Não vou num tal lugar porque tem fulano. Eu prefiro que o fulano não vá. Então, quer dizer, tudo isso a gente tem que entender que a gente tem que ter esse espírito mais coletivo, de seguir junto. É lógico que no texto fala também, tem hora que você tem que deixar alguém para trás. Mas é complicado isso, esse equilíbrio, né, de força, de você seguir de uma forma mais coletiva, essa que é a nossa grande dificuldade, né, de acolher todo mundo, seja ele quem for. E essa que é a questão, né? E aí é interessante que ele lê o trecho, né, no Gênesis, capítulo... Eu pulei alguma coisa. Não, ele está em Gênesis agora, né? 16, 4, 12. Então, acho que eu pulei aqui.
É porque você já foi lá na questão do livre-arbítrio. Então volta, melhor. Eu perdi aqui, acho que eu pulei. Passei por outra coisa e... não, achei. Gênesis capítulo 16, versículo 4 a 12, né? Aí ele vai falar que Gênesis é um livro de autoria coletiva, né? Que sim, atribuído à mediunidade de Moisés, mas foi a tradição hebraica, né? O povo, né? A maioria dos livros são assim, a gente já falou sobre isso. São livros que foram compostos ao longo de séculos, mas a base realmente é. Então, aí ele fala assim, quando Agar, né, se viu grávida, começou a olhar sua senhora com desprezo, né? E cadê o versículo? Eu perdi aqui de novo, né? Eu perdi, Só fui ver. Deixa eu pegar aqui no meu, de repente. Aqui, ó. Ele vai ler todinho, né? É isso? Ele pega ali no 4:16, ó. Vou ler o 4, tá? É 4 a 12, olha. Ele a possuiu e ela concebeu. Vendo que ele havia concebido, foi sua senhora por ela desprezada. Disse Sara a Abraão: seja sobre ti a afronta que se me faz a mim. Porque ela se sentiu afrontada, né? Eu te dei minha serva para que a possuísse. Ela, porém, vendo que concebeu, desprezou-me. Julgue o Senhor entre mim e ti. Respondeu Abraão a Sara: a tua serva está nas tuas mãos. Procede segundo melhor te parecer. Sara humilhou-a e ela fugiu de sua presença. Tendo achado o anjo do Senhor junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte no caminho de sul, disse-lhe Agar, serva de Sara, né? De onde vem e para onde vai? Ela respondeu: fujo da presença de Sara, minha senhora. Então lhe disse o anjo do Senhor: volta para a tua senhora e humilha-te sob suas mãos. Disse-lhe mais o anjo do Senhor: multiplicarei sobremodo a tua descendência, de maneira que por numerosa não será contada. Disse-lhe ainda o anjo do Senhor: concebestes e dará à luz um filho, a quem chamará Ismael, porque o Senhor te acudiu na tua aflição. Ele será entre os homens como um jumento selvagem. A sua mão será contra todos e a mão de todos contra ele, e habitará fronteiro a todos os seus irmãos. Aqui é interessante, né? Quando ele fala assim, olha, no 6, né? A tua serva está em tuas mãos. Procede segundo melhor te parecer. Então, é a história, né? Deus, ele é tão perfeito que a gente tem uma ideia errada assim, né? Como é que o pai controla a gente, né, Rita? Você fica imaginando assim, como é que ele vai olhar ele, né? um por um? Não é Mas ele, não é a é. lei. É a lei. Ele criou uma lei tão sábia, tão perfeita, que você está nas mãos dela. Uma vez você tenha a escolha da ação, você está sujeito E como ela está na à consciência, cobrança da lei. então Como ela está com você o tempo todo, você está sabendo exatamente, né? Eu achei isso tão bonito, né? porque aí vem a analogia, né? Quem maltrata? É Abrão? Não. Não. Abrão entrega para Sara, entrega para a lei, que é a consciência, né? E ela responde aqui, né, no 8, quando ela fala assim, pergunta, né? Lá, disse-lhe Agar, serva de Agar, com o anjo, né? De onde vens e para onde vais? Então, ainda alertando para ela quais seriam as escolhas que ela estava fazendo, né? E olha a resposta dela, olha, fujo da presença de Sara, minha senhora. Quer dizer, é as fugas que a gente tem no decorrer da nossa vida, né? Com as nossas questões conscienciais, que a gente foge, como que a gente foge da lei, né? Através do álcool, do fumo, são substitutos, né, que a gente... O consumismo, né? Consumismo exagerado. Trabalho em excesso. A gente Então, fez nós acompanhamos na época o Marlon, né, fazendo aquela questão das nossas
desculpas, né, que a gente arruma, né, a fuga, né, tem um nome, como é que chama? Mecanismo de defesa, né? São os nossos mecanismos de defesa. Às vezes até um trabalho mesmo que você faça pode ser um mecanismo de defesa para você fugir de algo que você não quer enfrentar. Então, até o trabalho em excesso. Até aquele que é maníaco por trabalho, o excesso, né? Na realidade, ele está fugindo. E vale até na casa espírita também, porque às vezes, o que a gente está fazendo o tempo todo lá? Tem gente que fala, eu adoro ficar no centro, aí fica o tempo todo, no bazar, na sopa, mas você está lá para exercitar um trabalho mesmo, ou você está para fugir de uma situação que a sua casa está te incomodando, e você faz, aí tem aquela questão, né, lá, né, da aparente, né? Assim, eu estou aparentemente agindo dentro de uma situação do bem, mas na realidade o que me move, o que está me movendo, é o meu desejo de fuga para situações que eu não sou capaz de enfrentar, né? E é uma coisa que eu questiono muito isso, porque às vezes a gente vê assim uma pessoa e a gente tem hábito de julgar, de analisar, né? Aí você fala assim, mas a fulana é tão boa, está passando por essa situação, né? Mas o quanto no campo né, consciencial, a gente não, na realidade, você tem uma aparência, né? Mas dentro de você está carregada ainda de mágoa, de sombras, de mecanismos de fuga mesmo, né? E isso é uma coisa tão íntima que é só você que sabe, né? Só não tem mais você. ninguém. Você, a sua consciência, né? Deus, a consciência lógico. que é Deus, é lógico, né? Então, assim, então é importante a gente parar para avaliar assim, o que está nos movendo, né? Quando eu faço aquilo, o que eu estou querendo? Estou querendo realmente buscar o caminho da solidariedade ou da fraternidade, né? Qual que é a Ou sua eu estou faixa fugindo vibratória de mim dentro mesmo? disso, né? Qual que é a sua em que faixa vibratória que você está se sintonizando, né? E eu acho interessante, no versículo 7, né? Ele fala que o anjo de Yahvé a encontrou perto de certa fonte no deserto. Fonte, né? Algumas pessoas falam, né? Alguns palestrantes falam que esse anjo de Yahvé seria Jesus. Né? Seria o próprio Jesus conversando com H, e porque já é o Ismael, né? Então, o que essa fonte vai representar? A água viva, né? É igual a passagem de Jesus, né, com a mulher samaritana, que ele fala, né? Quem beber dessa água não vai sentir mais sede. Então, é nesses momentos, né? Que Agar, em representando a humanidade, nesse momento que ela já está com o filho, já está com Ismael, nos nossos processos de fuga, afastada, ela afastada de Abraão, como nós nos afastamos de Deus, né? A gente sente essa sede. Porque a gente está fugindo, né? Da nossa serva, da nossa consciência. Em algum momento, a gente vai ter que voltar. E refletir muito, né? Aonde que a gente... De onde vem para onde vai, né? Isso é uma pergunta que a gente tem sempre que fazer nós mesmos. O tempo todo a gente tem que estar refletindo sobre isso. O que realmente me move, né? Aí, às vezes, aí eu lembrei, por exemplo, aí que ele fala, né, uma prece. A gente vai ouvir da mesma forma que vem para H esse anjo, a gente tem que buscar, né, essa sintonia para que, através de uma prece, às vezes até numa palestra, pessoal de alguém conversando com você, né? Aí, por que acontece? Nesse momento, ela sabe, né? Eu achei interessante ele falar, ela sabe de onde veio. Você sabe a sua origem. Ela sabe que o certo era estar com Abraão e o certo era estar obedecendo a Sara, porque ela era serva de Sara. Mas, para onde que Quando ela ela vai? se afasta, né? Para onde que ela vai? Para onde que ela está indo? Ela não sabe. Ela está indo, né? Tá à Então, deriva, né? quem não sabe para onde vai, está o quê? Perdido, né? Está perdido. Porque a única certeza que ela tem é essa, de onde ela vem, né? Todos nós, né?
fugimos desse flagelo consciencial. E quando a gente foge, a gente se distancia de Deus, né? E aí, quando a gente se distancia de Deus, a gente realmente não sabe o que a gente vai passar, para onde a gente vai, né? Onde ele fala, né, assim, o que eu estou fazendo com esse copo de uísque na mão, né? Eu achei interessante, é pesado, né? Porque às vezes ele fala umas coisas assim, né? O que eu estou fazendo com esse copo de uísque? Para que eu quero comprar uma coisa que às vezes que eu nem tiro da embalagem? Ou que eu não vou usar? A gente presencia muito isso, né? Quando a gente recebe lá no asilo, né? As coisas que as pessoas guardam, né? Que não tem sentido a pessoa ter aquela quantidade de sapatos, por exemplo. A mulher tem essa questão do sapato, né? Quanta coisa que você tem que você nem usa, nem dá conta de usar, mas continua comprando, né? E aí a Agar vai reconhecer, né, que a serva, né, a Sara, né, é uma senhora severa, cruel, dura, né? E aí o que o anjo fala? Volta para a tua senhora e ser-lhe submissa, que é o que todos os nossos benfeitores, tanto encarnados quanto desencarnados, ele vai falar, né, terão para nós um mesmo conselho. Para de fugir, volta, ouve a consciência, obedece, né? A gente já falou na questão da obediência, né, que é uma questão importante, né? E é o que o Santo Agostinho está lá na questão 919, né, do Livro dos Espíritos. Toda noite você ouvir a sua consciência e no dia seguinte fazer melhor, né? E no 11, né, que ele fala, né, estás grávida, darás à luz um filho e tu lhe darás o nome de Ismael. E Ismael significa o quê? Aquele que Deus escutou. Porque quando ela clama, né, quando ela já está perto do poço, perto ali daquela água, de uma fonte, e ela clama, mas a criança chora. Junto com ela, né? Ela clama e a criança clama com ela. Mas quem que Deus ouve, né? Ele ouve a prece, ouve o choro de Ismael, da criança, e não o choro dela. E é interessante quando ele fala que ele ouve o choro da criança, né? Porque a criança tem esse simbolismo, né? Qual que é o simbolismo, né? Do clamor puro, né? Porque a questão da Agar é que ela já está contaminada, porque ela se distanciou da lei, né? Mas ela fala, não quero ver morrer a criança. Agora, quando ela fala, não quero ver morrer a criança, e a criança clama no choro, né? É aquele clamor puro, então o anjo vem, né? O Israel aqui, né? Ismael aqui, né? É um intercessor entre ela e o ouvido de Deus. Muito bonito isso, né? Quando ele chora, então é aquele espírito que está ali intercedendo, né? Porque o anjo vem e pergunta para você, que tens, né? Que tens, Agar? Eu acho interessante a pergunta dele também, né? E aí depois ele vai para uma parte, eu não anotei aqui, anotei só o versículo. Olha, ergue-te, né, o anjo falando com ela, levanta o rapaz, segura-o pela mão, porque eu farei dele um grande povo. Muito, muito bonito. A questão do levantar, né, é o tempo todo, quando a gente vê dentro das lições do mestre, né, ele convida a gente, né, a sair da horizontalidade, quer dizer, é o que ele levanta, fala com Paulo, né, na estrada de Damasco, que ele fala, né, levanta-te, né, e vai obedecer. Mas agora ela não está sozinha, né, só que a diferença é que agora ela tem o Ismael com ela. E outra coisa que ele fala também com ela, né, quando ele fala, segura-o pela mão. Então, quer dizer, agarre-se a ele e não solta, né, porque é através dele, um intercessor, né, entre você e Deus, a consciência, que você vai aprender o caminho de volta. O clamor dele é puro, né? O clamor da criança, né? Caindo em si, né?
Aí ele vai lá para Isaías, né? 49 e 22. Assim disse o Senhor Deus: eis que levantarei a mão para as nações e ante os povos arvorarei a minha bandeira. Eles trarão em teus filhos nos braços e as tuas filhas serão levadas sobre os ombros. Então, o Ismael aqui é o quê? O braço forte, né? Do acolhimento, né? Ele vai erguer e abriga qualquer povo, né? A hospitalidade, que era uma coisa também muito comum na época, né? Esse acolhimento a qualquer um, né? O povo errante, nômade do deserto, todo mundo que ali precisava de ajuda, ele acolhia, né? É porque o Isaac, que é filho, né, seria o filho legítimo, né, de Abraão com a Sara, ele vai ficar, vai ser líder, vai dar continuidade ao povo de Israel. E vai ter esse acolhimento, mas vai ser só para aqueles do clã dele. Já Ismael, não, já Ismael vai ser o tutor e o pai espiritual e social do que eles chamam de ismaelitas, que são todas as tribos do deserto que mais tarde vão ser os povos árabes. Então, a diferença entre Isaac, que é o filho de Sara, que é o filho legítimo, é que ele acolhe, sim. E Ismael herda esse entendimento de acolhimento, só que ele acolhe a qualquer um, a todos, não importa quem seja, né? Então, qualquer um que esteja no deserto perdido, assim como Sara esteve, né, vai ser acolhido. Na tenda de Ismael abriga qualquer um, né? Eu achei interessante, a gente pulou isso aqui também, quando ele fala, né? Ele será entre os homens, né? É o 12, né? Entre os homens, como um jumento selvagem. A sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele, e habitará fronteiro a todos os seus irmãos. Então, olha a grandiosidade de Israel, né? De Ismael, já descrita aí, né? Eu falo toda hora, eu falo Israel, porque eu lembro do Israel que trabalhou com a gente, aí eu troco. Mas de Ismael, né? O quanto ele vai ser grande realmente, né? E aí eu fiquei imaginando, vocês imaginam assim a situação psíquica que Ismael passou também? Porque você imagina, aí ele tem um pai, que ele sabe que é o pai, mas a mãe é a serva, aí ele vai para o deserto. Olha o processo psíquico também que esse espírito passou em termos de aprendizado, porque a partir do momento que ele vai para o deserto, é desprezado, né? O quanto que ele teve que se fortalecer, e aí como que ele se fortalece? Ele se fortalece se abrindo ao outro. Mas porque é justamente aí porque você preenche tem que esse ter a psiquismo, né? experiência de ter sido desprezado, né? Para você entender. O que é o acolhimento, É né? o acolhimento. Como é que você vai acolher se você nunca foi desabrigado? Como é que você vai se colocar no lugar do outro se você nunca esteve no lugar dele? É mais difícil. Então, ele, enquanto expulso, né? Porque ele foi expulso injustamente, ele é um injustiçado. Porque ele não fez nada. Quem fez foi a mãe. Ela que abandonou a lei, ele não abandonou nada. Mas ele sofre a consequência disso. E por isso ele se coloca e ele passa a ter essa coisa. E é nesse sofrimento, né? Eu lembrei da Teresa d'Ávila, né? Que ela está se afogando, né? E Jesus espera um tempão para tirá-la da água, né? Aí Jesus vem, puxa, e ela fala assim, aí Jesus fala, vê como é que eu trato meus amigos? Aí ela fala assim, justamente por isso que você tem tão pouco, né? Porque realmente, só você passando pela experiência, é a vivência, né? Se você não tem a vivência, você não tem como se colocar na situação. E é isso que acontece, né? E a tenda de Ismael é justamente isso, né? É a bandeira da caridade, que é a pergunta 886 lá do Livro dos Espíritos, né? Em que consiste a palavra, né? Caridade? Segundo Jesus, né?
benevolência para com todos, indulgência com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Então, a diferença da tenda de Isaac para a tenda de Israel, porque na Ismael, me perdoem aí a troca. Onde se lê Israel, lê-se Ismael. Onde se lê a Neuzélia falando Israel, lê-se Ismael, tá? Onde existe essa diferença, por quê? Porque na de Ismael, é a caridade para com todos. Sem distinção. Né? Sem distinção. E a do Isaac, não. Ele circunscreveu aquele acolhimento aos da raça. É muito bonito isso, né? Aí ele vai lá para o livro Crônicas de Além Túmulo, né, do Humberto de Campos, capítulo 20, que chama Pedro o Apóstolo. Achei tão interessante, eu não lembrava desse. Acho que eu já tinha lido, mas não me lembrava. Que aí ele conta que Humberto de Campos estava lá na praça, ele fala outra praça, ele fala a praça errada, que é na Praça Raul Soares, lá na capital mineira, né, em Belo Horizonte. E estava lá, ia ter um congresso eucarístico nacional, e aí ele vai encontrar, imaginou, né, Zé, assistir lá na praça. Nossa Senhora, você encontrar na Simão praça Pedro. na Alfred ali, Simão Pedro sentadinho ali, olha para você e bate, opa, vamos fazer uma entrevista com o Simão Pedro? Achei simplesmente, imaginou, que merecimento, né? Mas aí era Humberto de Campos, né? Nós não tão cedo vamos conquistar uma porta para nós, vamos ficando por aqui mesmo. E aí ele fala, né? Ele começa a entrevistar, né? Você quer ler algum pedaço a mais ou só isso mesmo? Deixa eu ver se eu fiz uma anotação aqui. Eu anotei aqui, quer ver? Aí ele fala... eu acho até interessante, quem quiser ler, porque não vai tratar, né? Mas aí Humberto, né? Aí ele pergunta, olha, qual o vosso objetivo atualmente no Brasil? Né? Quando ele encontra o Simão lá na praça, né? Aí o Simão Pedro responde, venho visitar a obra do Evangelho aqui instituída por Ismael, filho de Abraão e de Agar, e dirigida dos espaços por abnegados apóstolos da fraternidade cristã. Aí o Aloysio ainda chamou a atenção da gente, né? Que ele falou, podia falar qualquer Ismael, né? Mas ele fez questão de frisar que o Ismael, o protetor espiritual, é aquele mesmo Ismael, né? Filho do Abraão e da Agar. Que Ismael significa Deus escuta, né? Deus ouve, né? Ouve, né? Do Shema, né? Shema ouve, né? Ishma é aquele que Deus escuta. E aí ele ressaltou isso, mas no texto, né? Eu vou me permitir ler, gente, porque é grandioso demais. Assim, o finalzinho aqui, só porque tem uma questão da cadeira, né? De Pedro, né? Uhum. E estáis igualmente associado às festas do 2º Congresso Eucarístico Nacional? Perguntei. Aí o Humberto Campos continuou perguntando. Congresso, né? Ele quer saber se ele veio para o Congresso. O Congresso, né? Acho que Pedro veio para o Congresso. Aí, olha que interessante, ó. Mas o bondoso apóstolo expressou uma atitude de profunda incompreensão ao ouvir as minhas derradeiras palavras, né? Foi quando lhe mostrei o rico monumento festivo, as igrejas enfeitadas de ouro, os movimentos de recepção aos prelados, exclamando ele afinal. Então, Humberto de Campos mostrou para ele, né, toda a grande suntuosidade que estava existindo ali naquele momento, né? E Pedro, assim, bem decepcionado com a pergunta dele, responde, não, meu filho. Esperam-me longe destas ostentações mentirosas os humildes e os desconsolados. O reino de Deus ainda é a promessa para todos os pobres e para todos os aflitos da terra. A Igreja Romana, cujo chefe se diz possuidor de um trono
que me pertence está condenada no próprio Evangelho, com todas as suas grandezas bem tristes e bem miseráveis. A cadeira de São Pedro é, para mim, uma ironia muito amarga. Nestes templos faustosos não há lugares para Jesus, nem para os seus continuadores. E que sugeris, mestre, para esclarecer a verdade? Mas, neste momento, o apóstolo venerando ouviu-me um gesto compassivo, enviou-me, né? Um gesto compassivo e piedoso, continuando o seu caminho, depois de amarrar resignadamente o cordão das sandálias. Não, esse amarrar o cordão das sandálias, nossa olha só, senhora. ele vai, né? Olha como é que é o contraste, né? É. O outro mostra para ele, olha lá que lindo, tal, tudo, a suntuosidade, o trono, né? Porque alguém no trono, quer dizer, tem alguém no trono que é dele. E ele vai lá e amarra a sandalinha. Sentimento, pé, né? No pé, e vai embora. Não se dá nem o trabalho de responder. É bem aquela coisa daquela leitura que nós fizemos outro dia, né? Que Jesus para de responder, ele fala assim, você por que não vai me responder? Ó, a hora que você estiver pronto para ouvir, você vem de novo. Ah, meu Deus. E aí ele vai agora no Brasil, Coração do Mundo, né? Pátria do Evangelho, capítulo 3. Os degregados, né? É. Vai falar da bandeira, né? Quando Jesus entrega. Estou abrindo aqui também, por isso que estou demorando um pouquinho. É, porque é bem grande, né? Mas... Achou? Porque ele vai naquele momento, né? Que acho que a maioria das pessoas, quem não conhece, mas já vão contar, né? Que já havia ali, né? Acho que eu pulei aqui também, peraí. Trazer de volta. Porque o livro em si, né, o Coração do Mundo, vem contar a parte espiritual da história do Brasil, né? Então, esse é o objetivo do Humberto de Campos, contar essa história espiritual de um Brasil que ninguém viu. E aí, um dos exemplos é quando ele entrega a bandeira para Ismael, né? E fala assim, ó, guarda esse símbolo da paz e inscreve na sua imaculada pureza o lema da tua coragem, do teu propósito de bem servir a causa de Deus. E, sobretudo, lembra-te sempre que estarei contigo no cumprimento dos teus deveres, com os quais abrirás para a humanidade dos séculos futuros um caminho novo mediante a sagrada reviviscência do cristianismo. Quer dizer, ali naquele momento, né, Jesus, que conta o livro, acho que a maioria das pessoas sabe disso, estava passando... Jesus vem à Terra para dar um diagnóstico, né, saber que caminho tinha tomado o Evangelho. E aí ele fica triste, porque naquele momento estava assim, na Europa, depois de 1.500 anos de Evangelho, não tinha melhorado muito, quase nada. Então, o que ele vai fazer? Ele vai propor, né, de trazer a árvore do Evangelho para um lugar, né, onde estariam, né, para juntar os humildes, os injustiçados, a gente sabe, né? E aí ele, nesse momento, ele entrega a governadoria do Brasil, que seria esse deslocamento de quartel, que a gente chama, né, para ali, para Ismael. E nesse momento é que ele vai entregar essa bandeira, né? Então Ismael recebe o lábaro bendito das mãos compassivas do Senhor, banhado em lágrimas de reconhecimento. E como se entrar em ação um impulso secreto da sua vontade, eis que a Nívea bandeira, né, na bandeira, tem agora uma insígnia. E aí até o Aloysio fala, que insígnia? A Ordem do Progresso? Não, né? A bandeira de Ismael não é verde e amarela, porque a pátria de Ismael não é o Brasil, sim a humanidade. Por isso, nela não está escrito ordem e progresso, mas vai estar escrito Deus, Cristo e caridade. Então, é bem simbólico isso, né? Porque
ali eles estão assim, no livro fala que os anjos estão contritos, Jesus fica contrito, todos eles estão assim muito decepcionados realmente com aquilo que está sendo feito com o Evangelho, né? A Inquisição, as perseguições, tudo que se faz em nome do Cristo, os religiosos, a corrupção, né? Toda a questão que está acontecendo e que não é de acordo com o que Jesus ensinou. Então, é uma proposta e Jesus promete que vai estar sempre com ele, né? E é interessante, né, que a bandeira é a branca, né? Representando a pureza dos sentimentos, né? E ele fez uma comparação que ele falou a respeito do disco de Newton, né? Ele é realmente branco, né? E quando gira, né? Ele representa toda cores, a diversidade, né? De cores, são né? todas as cores que quando você todas gira, as cores. Aparece branco. Branco, né? Que é a pureza. Então, representando a pureza e a diversidade, né? E quando ele fala do Deus, o lema da bandeira, né? Deus, Cristo e caridade, quer dizer, dentro desses três princípios está contida toda a lei ali, né? Que é Deus, é amar a Deus sobre todas as coisas, a caridade é o amor que você tem ao próximo, né? E o Cristo, né? É o exemplo. É a lei encarnada, é o exemplo, modelo e guia para toda a humanidade. A gente não tem como caminhar fora do Cristo, né? Então, é lindo isso, né? A gente, quando você fala assim, Deus, cristianidade, a gente acha assim, escolhe um temazinho qualquer, né? Para o bandeiro, mas o quanto que isso é grandioso. Aí depois ele vai lá no capítulo 29 do mesmo livro, que fala o seguinte: a obra de Ismael prossegue em sua marcha por dentro de todos os centros de estudo e de cultura do país. Todavia, temos de considerar que um trabalho desta natureza, pelo seu caráter grandioso e sublime, não poderia desenvolver-se sem os ataques inconscientes das forças reacionárias do próprio mundo invisível. E como a Terra não é um paraíso e nem os homens são anjos, as entidades perturbadoras se aproveitam dos elementos mais acessíveis da natureza humana para fomentar a discórdia, o demasiado individualismo, a vaidade e a ambição, desunindo as fileiras que, acima de tudo, deveriam manter-se coesas para a grande tarefa da educação dos espíritos, dentro do amor e da humildade. A essas forças que tentam a dissolução dos melhores esforços de Ismael e de suas valorosas falanges do infinito, deve-se o fenômeno das excessivas edificações particularistas do espiritismo no Brasil. Particularismo que descentraliza o grande labor da evangelização. Mas, examinando semelhante anomalia, somos forçados a reconhecer que Ismael vence sempre. Construídas essas obras que se levantam com pronunciado do sabor pessoal, o grande mensageiro do Divino Mestre as assinala imediatamente com o selo divino da caridade, que, de fato, é o estandarte maravilhoso a reunir todos os ambientes do espiritismo no país, até que todas as forças da doutrina, pela experiência própria e pela educação, possam constituir uma frente única de espiritualidade acima de todas as controvérsias. Então, nessa parte aqui do livro, né, ele chama a atenção o quê? Que quando existe uma força para a luz, né, que os ataques vão ser mesmo, né? Então, que a gente tem que ter muita vigilância nesse sentido, né? Mas que, apesar de todas as situações, né, da vaidade... Ismael sempre vence, né? Porque ele é aquele que Deus escuta, né? Ismael que é o vencedor, porque Deus vai ouvir, né? Ouve, né? Porque, por exemplo, ele fala, né, que Israel era unida internamente, mas inimiga das outras nações, né? Era descaridosa. O Brasil virou o quê? Várias nações.
desunidas e descaridosas, né, umas com as outras. São nações político-partidárias, né, que se odeiam, que se infiltraram no movimento espírita, inclusive, por ação das sombras, e a obra de Ismael nunca foi política, é uma obra de educação dos espíritos através do Evangelho, né? Então, aí ele volta lá em Gênesis, né? Que o anjo prometeu? Que o Ismael seria um potro de homem, né? A sua mão contra todos, a mão de todos contra ele. E ele se estabelecerá diante de todos os seus irmãos. Quer dizer, ele vai acolher, mas também vai se estabelecer, porque ele é um homem forte, né? Eu lembrei aqui, eu vou rapidinho, só porque nós estamos quase no horário, na Revista Espírita de 1863, tem um texto que chama Período da Luta. Vale a pena ler tudo, vou ler só uns trechinhos. Que ele fala dos períodos que o Espiritismo passaria, né? Passou. Então, veio o primeiro período, ele chama aquelas das mesas gigantes, a da curiosidade. Depois, com o Livro dos Espíritos, vem o período filosófico. Só que, com isso, como são ideias novas que vão aparecer, vai ter muitos adversários. No começo, é o período da luta, que eles chamam. Né? Vai ter o período da luta, por quê? Porque, como é novidade, a novidade incomoda. Então, primeiro vai ser alvo de sarcasmo, de incredulidade, as pessoas acham graça, ridicularizam primeiro. Só que depois, quando eles veem que o espiritismo começa a crescer, começa a tomar mais corpo, aí já começa um discurso de ódio, né? Sermões coléricos, excomunhões, perseguições, livros, brochuras, e aí queimaram até o Livro dos Espíritos, né? E aí ele fala assim, ó, estamos, pois, em pleno período de luta. Isso em 1863, né? Mas ele não acabou. E aí vai dizer assim, ó, uma calma, vendo a inutilidade do ataque a céu aberto, vai se tentar a guerra subterrânea, que já se organiza e começa. Olha, essa guerra subterrânea é essa questão da ilusão, né? Uma calma aparente vai se fazer sentir, mas é a calma precursora da tempestade, mas também a tempestade sucede um tempo sereno. E aí ele diz, ó, a luta é necessária. O seu triunfo não será senão mais brilhante. Eu disse e repito, vejo o objetivo, sei quando e como será alcançado. Né? Então, existe uma certeza por trás disso. Então, ele diz assim, ó, tudo o que posso vos dizer é que poderosos auxiliares virão, que fecharão a boca a mais de um detrator. No entanto, a luta será viva, né? E se no conflito houver algumas vítimas da sua fé, que elas disso se alegrem, como fizeram os primeiros mártires cristãos. Então, ele vai falar aqui assim no final, ó, a luta determinará uma nova fase do espiritismo, conduzirá a um quarto período, que teve a curiosidade, né, a filosofia, a luta, e aí vai vir um período que é o período religioso. Depois verá um quinto período, que é o intermediário, que é uma consequência natural do precedente, e que receberá mais tarde sua denominação característica. O sexto e último período será o da renovação social, que abrirá a era do século XX. Eu lembrei também nesse congresso, nesse texto aqui, de um pedaço que o Alberto Almeida fala, que também é interessante assistir, depois eu posso até colocar o link na coisa para ver o texto todo, porque ele faz uma metáfora do seguinte, ele pensa assim, ele fala assim, um condomínio, né, fechado, numa cidade, representaria, o condomínio seria um planeta de regeneração, e a cidade vai ser a provas e expiações. Aí, quando você chega no condomínio, tem 5 coisas que você tem que fazer, 5 palavras. Pare, diminua os faróis externos, acende a luz interna, identifique-se e siga. Né? Então, ele fala assim, como que a gente vai superar essas crises externas, né, que se multiplicam? Quer dizer, isso estava lá. E aí eu pensei, crise, a gente vive em crise, porque todo processo evolutivo é uma crise. Você tem que superar algo que não está bom, é o que a Sara está fazendo, né? Tem um negócio que não está bom para ela. Mas ela ainda não sabe o que é bom, ela sabe de onde veio, mas não sabe para onde está indo. Então, isso que é a crise, é algo que você não completou ainda. E a gente está sempre em crise, uma atrás da outra. Como é que você faz? Aí ele fala primeiro assim, pare.
E a gente tem dificuldade de parar. Às vezes você vai assistir uma palestra e você dorme, porque a gente não tem esse hábito de fazer pausa. O mundo é acelerado, né? Diminui o farol externo. É o nosso olhar para fora, às vezes, que é preciso apagar um pouco, né? Diminuir o farol externo. A doutrina, e a luz, acende a sua luz interna, seria a doutrina, o evangelho, né? Fazer um olhar para dentro e não para fora. Identifique-se, ou seja, é um autoconhecimento, né? Se você não reconhece, se não se reconhece, né? Você tem que fazer esse esforço contínuo para estar diariamente nisso. E aí, no final, ele ainda fala, aí sim, depois você pode seguir em frente, né? Depois que você se identificou aí seu céu interno, né? Você acessa esse céu interno a despeito do inferno externo. E aí você vai entrar no condomínio. Só que ainda tem mais uma coisa, sorria que você está sendo filmado. Aí é a consciência. Então ele fez essa metáfora, achei fantástica. É lógico que ele apresentando é muito mais interessante, vale a pena ouvir, eu vou botar o link do coisa inteiro. E o Haroldo também faz uma explanação sobre quem pergunta, é uma roda de... É uma entrevista, né, um bate-papo final, né, do Congresso, e o Haroldo Dutra dá uma explicação muito... que ele pergunta, assim, esse ator não, o repórter da Globo, André Trigueiro. O André Trigueiro que faz as perguntas. Ele pergunta assim, afinal, o Brasil é ou não o coração do mundo e a pátria do Evangelho? Né? Aí o Haroldo vai dizer, vai ficar bem legal, que a gente lê o livro achando que é Brasil, coração do mundo, que é tudo bonito, tudo maravilhoso, né? Como se fosse uma grande rainha com vestes brilhantes, todo mundo adorando, tudo perfeito, e não é isso, né? Então, ele fala, né, da visita, e aí ele fala que Jesus fala para Ismael ir buscar o Brasil, na realidade, é uma escola, é um hospital. Então, aqui está tudo que há de pior, né? Então, ele fala assim, ó, ele pede a Ismael ir nas regiões mais tenebrosas da terra, chamar todos os espíritos que faliram nas cruzadas, na Inquisição, todos os políticos corruptos da terra, todos os generais assassinos do mundo, todos os religiosos que se desvirtuaram por 3 a 4 mil anos. Aí imagine, olha o que Ismael recebe, né? E ele tem que enviar esses espíritos todo o Brasil. Quer dizer, é um outro olhar, né? Aí, quando ele levanta essa bandeira, Deus, Cristo e Caridade, essa turba de espíritos infelizes é que vai seguir esse anjo e vai encarnar no Brasil. Então, quer dizer, o que Cristo está dizendo? Que ele não veio para os sãos, ele veio para os doentes. Então, o Brasil é um hospital, não é uma galeria de arte, não é um lugar assim para santos, mas sim para regenerar. E aí ele dá 2 exemplos, né, de espíritos que já usaram esse espaço para regeneração. Um deles, que ele fala, é Anchieta. Anchieta também vem para cá para isso. E Emmanuel, né? O próprio Emmanuel, né? Diz ele que, o próprio Emmanuel diz, cansado das dominações e posições de mando, resolvi seguir o exemplo de minha amada esposa dos primeiros tempos. Né? É Emmanuel que vem encarnar aqui como Padre Manuel da Nova. Então, esse é um país que já regenerou muitos espíritos, que não teriam condição de fazer isso em outro lugar, em outros lugares do mundo, né? E ele está nos acolhendo. Por isso que Ismael é esse governador, porque é aquele que acolhe e acolhe a todos, inclusive nós, né? Aí ele fala assim, ó, você está ouvindo um deles. Na hora ele fala, interessante, ele fala assim, ó, tudo isso, eu sou um deles, todos nós. Nós não estamos aqui para passear, né? Porque aqui é o Brasil, coração do mundo, está todo mundo perfeito. Justamente ao contrário. Nós estamos aqui para regenerar. Para nos regenerar e, através da nossa regeneração individual, talvez conseguimos... Estamos sobre a tenda de Ismael, mas somos perdidos. Estávamos perdidos no deserto. Né? Essa que é interessante. No mesmo livro, ele continua assim, ó, complementando esse raciocínio seu, ó, depreende-se, portanto, que a principal questão do espiritualismo é proclamar a necessidade de renovação interior, né, que cada um de nós possa cair em si, né, e ver o que está de errado dentro, educando-se o pensamento do homem no Evangelho,
para que o lar possa refletir os seus sublimados preceitos. Dentro dessa ação pacífica de educação das criaturas, aliada à prática genuína do bem, repousam as bases da obra de Israel. Então, é a educação pacífica e a prática genuína do bem. É sobre isso que reside, né, a obra do Israel. A tarefa é vagarosa, mas de outra forma seria a destruição e o esforço insensato. A obra da revolução espiritual no Evangelho de Jesus não se compadece com as agitações do século, porque essas lições têm de começar no coração para conseguirem melhorar e regenerar o planeta. É dentro dessa serenidade, sobre a luz da humildade e do amor, que os espiritistas do Brasil devem reunir-se a caminho da vitória plena de Ismael em todos os seus corações. E no livro também, Religião dos Espíritos, o Emmanuel tem uma página que fala da doutrina espírita. E aí ele vai fazendo um paralelo entre a doutrina espírita e outras religiões. Mas aqui a gente não quer entender que a doutrina espírita é a única, que isso não existe, né? A melhor religião é aquela que faz mais homens de bem, né? Mas eu gostei do finalzinho, que dessa frase aqui, que vai de encontro a tudo que a gente estudou e hoje cedo, que fala: doutrina espírita quer dizer doutrina do Cristo. E a doutrina do Cristo é a doutrina do aperfeiçoamento moral em todos os mundos. Então, serve para todos nós, né? Só em termos de doutrina, né? Guarda, pois, na existência como sendo a tua responsabilidade mais alta. E aí eu vou fazer um parênteses, né? Como nós estamos fazendo, outras pessoas podem até assistir o trabalho, né? Mas nós estamos falando aqui para os espíritos, né? É a nossa responsabilidade mais alta, porque dia virá em que serás naturalmente convidado a prestar-lhe contas. Então, gente, nós não podemos mais, né, fingir que a gente não conhece, né? Um dia nós vamos ter que voltar lá na Sara e ser submissa a ela. A gente pode estar fugindo dela, mas as contas vão ter que ser prestadas, né? Com certeza. E é o grande desafio aí nesse século, né? Onde o mundo está cheio de agitação, mas a gente tem que entender que Ismael vai vencer sempre. Ele é o potro. Verdade. Vou terminar que eu atrasando bastante. Oh, já deu? Eu não marquei o horário que a gente começou, né? Já deu. Ficou grande mesmo isso. É. O pessoal divide depois. Eu tinha mais coisa aqui. Eu vou colocar o link do congresso na descrição do vídeo, porque quem quiser assistir, porque é muito interessante. Tem a Sandra Della Pola também, ela fala muito sobre o Trigueiro faz uma pergunta, né? Dentro dessas crises que a gente vive, qual que é a questão mais importante? Ela vai falar do materialismo, porque tem o Divaldo, tem o Haroldo, né? Cada um eles vão respondendo juntos, sabe? O Humberto Almeida. É bem legal o debate. Então, vou fazer a prece final com Ismael, tá bom? Tá bom. Avante, caravaneiros da pátria do Evangelho. Não permitais que o homem velho sufoque o novo que surge das páginas do livro santo. Que a humildade seja a vossa primordial arma, a exemplo de Jesus. Que a renúncia, amigos, vos secunde em todos os atos, para buscardes e terdes em vós o reino dos céus. Jamais impere o persolanismo em vossos corações. Todas as vezes que a luta pela conquista do bem se vos tornar áspera,
e encontrardes dificuldade em vencê-la, orai, amigos da caravana que não se extingue. Orai, elevai-vos acima de vós mesmos, nas asas da prece, e na volta certamente trareis um anjo do Senhor convosco. Testemunhos nós os teremos que dar. Decepções vós as encontrareis ainda. As lutas terão que atingir-nos incessantemente. Todavia, se tivermos Jesus no coração, a fé que remove montanhas e a consciência tranquila do dever bem cumprido, diante da dor, nada deveremos temer. Caminharemos sempre. Muita paz para todos nós. Muita paz. Até semana que vem, se Deus quiser. Com Deus quiser.